Parashá Vayechi, Gênesis 47, 28 a Gênesis 50, 26. Primeira Aliá, Gênesis 47, 28 a 48, 9. E viveu Jacó na terra do Egito 17 anos, e foram os dias de Jacó, anos de sua vida, 147 anos. E chegaram os dias de Israel para morrer. E chamou a seu filho José e disse-lhe: Se, rogo, achei graça aos teus olhos, põe, rogo, tua mão debaixo da minha coxa, e farás comigo caridade e verdade. Rogo-te, não me sepultes no Egito. Quando eu dormir com os meus pais, me levarás do Egito e me enterrarás em sua sepultura. E disse: Eu farei como disseste. E disse: Jura-me. E jurou-lhe. E curvou-se Israel sobre a cabeceira da cama. E foi depois daquelas palavras, e disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. E tomou seus 2 filhos com ele, a Menaché e a Efraim. E anunciou a Jacó e disse: Eis que teu filho José vem a ti. E esforçou-se Israel e sentou-se sobre a cama. E disse Jacó a José: Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e disse-me: Eis que eu te farei frutificar e te farei multiplicar, e te farei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti para a possessão eterna. E agora, teus 2 filhos nascidos a ti na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, serão meus. Efraim e Menaché, como Ruben e Simão, serão para mim. E os que gerares depois deles, para ti serão. Pelo nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. E eu, vindo de Padã, morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, faltando ainda um trecho de terra para chegar a Efrate. E enterrei-a lá no caminho de Efrate. Esta é Betlehem. E viu Israel aos filhos de José e disse: Quem são estes? E disse José a seu pai: Meus filhos são eles, que Deus me deu aqui. E disse: Traze-mos, rogo-te, que os abençoarei. Segunda Aliá, Gênesis capítulo 48, verso 10 a Gênesis 48, verso 16. E os olhos de Israel se escureceram com a velhice, não podia ver, e os fez chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E disse Israel a José: Não imaginei ver teu rosto, e eis que Deus me fez ver também tua semente. E tirou José de seus joelhos e prostrou-se em terra. E tomou José a ambos, a Efraim à sua direita, à esquerda de Israel, e a Menaché à sua esquerda, da direita de Israel, e fê-los chegar a ele. E estendeu Israel sua direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, e ele era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Menaché. Dirigiu com entendimento suas mãos, apesar de ser Menaché o primogênito, e abençoou a José e disse: O Deus diante de quem andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até hoje, o anjo que me salvou de todo mal, abençoe aos jovens e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem como os peixes, muito, no meio da terra. Terceira Aliá, Gênesis capítulo 48, verso 17 a Gênesis 48, verso 22. E viu José, que colocava seu pai, a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e pesou em seus olhos. E levantou a mão de seu pai para tirá-la de sobre a cabeça de Efraim, e colocá-la sobre a cabeça de Menaché. E disse José a seu pai: Não é assim, meu pai, pois este é o primogênito. Põe tua mão direita sobre a sua cabeça. E recusou seu pai e disse: Sei, meu filho, sei também que ele será como um povo, e também ele aumentará. Porém, seu irmão menor aumentará mais do que ele, e sua semente será uma multidão de nações. E abençoou-os naquele dia, dizendo: Por ti abençoará Israel, dizendo: Deus te fará como Efraim e como Menaché. E pôs Efraim antes de Menaché. E disse Israel a José: Eis que eu morro, e estará Deus convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. E eu te dei uma parte a mais sobre os teus irmãos, que tomei da mão do Emoreu com minha espada e com o meu arco.
Quarta aliá. Gênesis capítulo 49, verso 1 a Gênesis 49, verso 16. E chamou Jacó a seus filhos e disse: Juntai-vos e vos anunciarei o que vos acontecerá no fim dos dias. Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e princípio de minha potência, proeminente em dignidade e proeminente em poder. Como te apressaste como as águas, não terás estas vantagens, porque subiste à cama de teu pai e então profanaste o seu leito. Simão e Levi, irmãos, instrumentos de violência são suas armas. Em seu segredo não entre a minha alma, nem em vossa assembléia se una a minha honra, porque na sua ira mataram homens e com a sua vontade quiseram desrasgar um boi. Maldito o seu furor que é forte, sua ira que é dura. Dividi-los-ei em Jacó e espalhá-los-ei em Israel. Judá, a ti louvarão teus irmãos. Tua mão estenderá sobre a cerviz dos teus inimigos, prostrar-se-ão a ti os filhos de teu pai. Judá é filhote de leão. Te livraste da presa, meu filho. Curva-se e deita-se como leão, e como leão, quem o levantará? Não se tirará poder de Judá, nem a vara de comando dentre os seus pés, até que venha a Shiló, e a ele a reunião de povos seguirá. Amarrando a vide o seu burrinho e a cepa de videira o filho da jumenta, levará no vinho sua roupa e no sangue das uvas o seu manto. Vermelho de olhos mais que o vinho e branco de dentes mais que o leite. Zebulum, em portos de mares será a sua terra, e encontrar-se-á em portos de navios, e seu término perto de Sidom. Issachar, burro ossudo, deitado entre as fronteiras, e viu que o descanso era bom e a terra deleitosa, e sujeitou seu ombro à carga, servindo como tributo. Dan julgará a seu povo como uma das tribos de Israel. Será Dan serpente sobre o caminho, víbora na vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair seu cavaleiro para trás. A tua salvação espero, Deus. Quinta aliá. Gênesis capítulo 49, verso 19 a Gênesis capítulo 49, verso 26. Gad, legiões sairão dele, e elas voltarão pelos mesmos caminhos. De Asher, o seu pão será gordo, e ele produzirá delícias reais. Naftali, gazela solta, ele dará belas palavras. Filho frutífero será José, filho frutífero junto à fonte. Moças andaram sobre a muralha para vê-lo, e o amargaram e se inimizaram com ele, e o torturaram donos de flechas. E fixou-se com força o seu arco, e a ornamentaram com ouro as suas mãos, por parte do Deus Todo-Poderoso de Jacó, do pastor do pai e dos filhos de Israel. O Deus de teu pai que te ajude, e o Todo-Poderoso que te abençoe. Bênçãos dos céus no alto, bênçãos no abismo que jaz embaixo, bênçãos de pai e mãe. As bênçãos de teu pai excederam as bênçãos dos meus progenitores, até o término das colinas do mundo. Elas serão sobre a cabeça de José, sobre a cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Sexta aliá. Gênesis capítulo 49, verso 27 a Gênesis 50, verso 20. Benjamim é o lobo que despedaça. Pela manhã comerá presa, e à tarde repartirá os despojos. Todas estas são as tribos de Israel, 12, e isto é o que lhes falou seu pai, e os abençoou, a cada um segundo a sua bênção os abençoou. E deu-lhes esta ordem e disse-lhes: Eu serei juntado ao meu povo. Enterrai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Riteu, na cova que está no campo de Marpelá, sobre a face de Manre, na terra de Canaã, que comprou Abraão com o campo de Efron, o Riteu, por posse de sepultura. Ali enterraram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali enterraram a Isaque e a Rebeca, sua mulher, e ali enterrei a Leia. A compra do campo e a cova que está nele foi feita dos filhos de Het. E terminou Jacó de ordenar a seus filhos, juntou seus pés na cama e expirou, e foi reunido a seu povo.
E atirou-se José sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele, e beijou-o. E ordenou José a seus servos médicos para embalsamar a seu pai. E embalsamaram os médicos a Israel. E se completaram 40 dias, pois assim se cumprem os dias dos embalsamados, e choraram-no no Egito 70 dias. E passaram os dias de seu choro, e falou José à casa de Faraó, dizendo: Se, rogo, achei graça aos vossos olhos, falai, rogo, na presença do Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, e em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me enterrarás. E agora subirei, rogo-te, e enterrarei a meu pai, e voltarei. E disse o Faraó: Sobe e enterra a teu pai, como ele te fez jurar. E subiu José para enterrar o seu pai. E subiram com ele todos os servos do Faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. E toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente suas crianças, seus rebanhos e o seu gado deixaram na terra de Góshen. E subiram com ele também carros, também cavaleiros, e a caravana foi muito numerosa. E vieram até Gorém, eira de Haatad, que está além do Jordão. E ali prantearam com muito grande e forte pranto, e fez por seu pai luto de 7 dias. E vendo o morador da terra, o cananeu, o luto em Gorém-Haatad, disse: Luto grave é este para o Egito. Portanto, chamou o seu nome Abel-Mitzraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe seus filhos assim como lhes ordenara, e o levaram seus filhos à terra de Canaã, e enterraram-no na cova do campo de Marpelá, que comprou Abraão com o campo por posse da sepultura de Efron, o Riteu, sobre a face de Manre. E voltou José ao Egito, ele e seus irmãos, e todos os que subiram com ele para enterrar a seu pai, depois de enterrar a seu pai. E viram os irmãos de José que morreu seu pai, e disseram: Talvez nos guardou rancor José, e nos devolverá certamente todo o mal que lhe fizemos. E enviaram a José, dizendo: Teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Rogo, perdoes, por favor, a falta de teus irmãos e seus pecados, que mal te pagaram. E agora perdoa, rogo, o pecado dos servos do Deus do teu pai. E José chorou enquanto lhes falavam. E foram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos, somos teus servos. E disse-lhe José: Não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? E vós pensaste sobre mim mal, e Deus o intentou para o bem, para fazer como neste dia, a fim de fazer viver muita gente. Sétima aliá. Gênesis capítulo 50, verso 21, a Gênesis capítulo 50, verso 22. E agora, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossas crianças. E consolou-os, e falou-lhes ao coração. E esteve José no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. Maftir. Gênesis capítulo 50, verso 23, a Gênesis 50, verso 26. E viu José de Efraim, filhos da terceira geração. Também filhos de Mahir, filho de Menaché, foram criados sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, e Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, à terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E fez jurar José aos filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e farei subir meus ossos daqui. E morreu José com a idade de 110 anos. E embalsamaram-no, e foi posto num caixão no Egito. Razak, Razak, Venit Razek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos.